Salve Maria Santíssima, meus irmãos, minhas irmãs. Deus abençoe cada um de vocês. Você está no canal Maria Rainha da Paz. Deus abençoe a tua família. Meus amados, trazendo hoje para vocês a parte 2, a continuação da carta da jovem Anita, que ela mandou diretamente do inferno. Quem acompanhou o nosso primeiro vídeo sabe que Anita foi uma jovem e foi evangelizada por sua amiga Clara, elas que compartilhavam um lugar em um escritório. Clara, uma moça cristã, tentou evangelizá-la a todo modo, porém Anita desprezou a salvação, não somente a dela, mas também de muitas pessoas que tentaram colocá-la no caminho de Deus. E Deus permitiu, na sua misericórdia, por cada um de nós aqui, que Anita escrevesse uma carta, diretamente do inferno, relatando o que acontece com ela e quais foram os motivos que a levaram a ser condenada. A carta é horripilante, porém ela causa em nós aquele impacto de conversão. Nós vemos aí uma necessidade de nós revermos os nossos caminhos, nossas escolhas e vermos como está a nossa união com Deus. Está sendo verdadeiro ou não, se estamos realmente querendo alcançar o céu, estamos lutando para a nossa salvação. Essa gravação aqui da Anita, minha voz estava meio rouquinha ainda, peço perdão, mas eu vou tentar aumentar o som aqui na edição agora, para que fique bem audível para vocês aí. O que importa é o teor da carta. A carta, meus amados, ela é para a nossa conversão. E essa carta, ela é muito forte e aprovada pela Igreja Católica. Deus permite, na tua misericórdia, né, em raros casos, que algumas almas dos condenados, até quem está no purgatório, venha e escreva pelo menos um pouquinho para nós, fale um pouquinho para nós do que acontece lá do outro lado, tá bom? Então é isso aí, amados. Deus abençoe, segue o vídeo aí para vocês. Continuação da carta da jovem Anita, escrita diretamente do inferno para sua colega Clara. Aqui não recebemos mais nenhuma graça. Ao contrário, mesmo que as recebêssemos, nós cinicamente as rejeitaríamos. Todas as oscilações da existência terrena terminaram nesta outra vida. Entre vocês aí na terra, o homem pode subir do estado de pecado ao estado de graça. De graça, cair no pecado. Muitas vezes por fraqueza ou talvez por malícia. Com a morte, esse subir e descer acaba, porque tem sua raiz na imperfeição do homem livre. Agora já atingimos o estado final. Já com o crescer dos anos, as transformações se tornam mais raras. Assim aconteceu também comigo. Há anos eu vivia afastada de Deus. Por isso, na última chamada da graça, eu me decidi contra Deus. O fato de que eu pecasse frequentemente, para mim não foi fatal, mas fatal foi que eu não quis mais ressurgir. Você várias vezes me admoestou para ouvir pregações e ler livros de piedade. Não tenho tempo, era a minha resposta ordinária. Não faltava mais nada para aumentar a minha incerteza interior. Meus amados, veja que Anita, por mais que fosse evangelizada por pessoas, ela rejeitava a graça. Ela usou seu livre-arbítrio para voltar as costas para Deus. Aqui ela continua. Afinal, devo constatar isso. Desde o momento em que a coisa já estava assim adiantada, pouco antes de minha saída da Associação das Moças, me teria sido imensamente duro tomar uma outra estrada. Eu me sentia insegura e infeliz, mas diante da conversão surgia uma muralha. Você não deve ter percebido e considerava a coisa tão simples que um dia você me disse: mas faça uma boa confissão, Anita, e tudo retoma o seu lugar. Eu sabia que teria sido assim mesmo, mas o mundo, o demônio e a carne me prendiam já muito fortemente em suas redes. Ou seja, meus amados, o demônio faz de tudo para que nós não alcancemos a salvação pelos meios que Jesus proporciona para nós: a Eucaristia, a confissão, a leitura da Sagrada Escritura, a leitura de bons livros, a oração diária. Pode perceber, várias sugestões foram dadas para Anita, através também de sua colega Clara. Porém, ela rejeitou porque o demônio coloca uma barreira, com certeza. O demônio cega. É isso porque nós temos que perseverar, pegar na mão da pessoa e levá-la junto conosco para a igreja, para uma vida de oração. Entendeu? Vamos ver como que ela continua.
Ao influxo do demônio, eu nunca dei crédito, e agora atesto que ele influi fortemente nas pessoas que se encontram nas condições em que eu me encontrava então. Ou seja, amados, ela reconheceu que era o demônio quem estava agindo, mas agora ela já estava condenada ao inferno, tarde demais, entendeu? Olha a oportunidade que nós estamos tendo, mais ainda agora com essa carta que ela escreveu das profundezas do inferno. Será que isso não está acontecendo também conosco, com pessoas ao nosso redor? Será que o demônio não está cegando a nós também? Não está cegando as pessoas que nos rodeiam? Somente muitas orações de outros, e mesmo minhas, unidas com sacrifícios e sofrimentos, teriam conseguido arrancar-me dele. Eu vou repetir isso que a condenada escreveu. Somente muitas orações de outros, e mesmo minhas, unidas com sacrifícios e sofrimentos, teriam conseguido arrancar-me dele. Cadê a nossa oração, meus amados? Tanto por nós como pelas almas que estão perdidas. E isso só aos poucos. Se existem poucos obsessos externamente, há uma infinidade de obsessos internamente. O demônio não pode roubar a vontade livre daqueles que se entregam ao seu influxo, mas como castigo de sua, por assim dizer, apostasia metódica de Deus, este permite que o maligno se aninhe neles. Eu odeio também o demônio. No entanto, ele me agrada porque procura arruinar vocês, ele e os seus satélites, ou seja, espíritos caídos com ele, no princípio do tempo. Eles existem aos milhões, vagabundeiam pela terra como um enxame de moscas e vocês nem o percebem. Não compete a nós, condenados, a missão de ir tentar os homens. Isso é tarefa dos espíritos decaídos. Verdadeiramente, isso aumenta mais ainda o seu tormento cada vez que eles arrastam cá para o inferno uma alma humana. Mas o que é que não faz o ódio? Embora eu andasse por caminhos afastados de Deus, Deus sempre me seguia, preparava o caminho para a graça com atos de caridade natural que eu fazia muitas vezes por inclinação do meu temperamento. Algumas vezes Deus me atraía para alguma igreja, então eu sentia como que uma saudade. Quando cuidava de mamãe adoentada, não obstante o trabalho do escritório durante o dia e de certo modo me sacrificava de verdade, esses acenos de Deus agiam poderosamente. Uma vez na capela do hospital, onde você me havia levado, durante o intervalo do meio-dia, senti dentro de mim alguma coisa que teria sido necessário, apenas um passo para minha conversão, e eu chorei. Mas ao depois, a alegria do mundo passava de novo, como uma torrente sobre a graça. A semente se sufocava entre os espinhos. Com a declaração de que a religião é questão de sentimento, como sempre se dizia no escritório, atirei ao cesto também esta moção de graça como todas as outras. Certa vez você me chamou a atenção, porque em vez de uma genuflexão bem feita, fiz apenas uma desajeitada inclinação, dobrando o joelho. Você pensou que fosse preguiça. Não parecia sequer que você suspeitasse que eu desde naquele tempo já não acreditava mais na presença de Cristo na Eucaristia. Agora acredito, mas só naturalmente, como se acredita em um temporal, do qual decorrem os efeitos. Até então, eu estava instalada propriamente em uma religião a meu modo. Meus amados, presta muita atenção no que ela vai dizer agora. Sustentava a opinião que entre nós no escritório era comum, que a alma, após a morte, reaparece em um outro ser, ou seja, espiritismo. E deste modo, continuaria a peregrinar sem fim. Com isto, o angustiante problema do além era posto em seu lugar e ao mesmo tempo se tornava inofensivo para mim. Ou seja, meus amados, o que prega o espiritismo e o kardecismo? Que se eu fui imperfeito aqui nessa terra, eu posso ter a oportunidade de renascer em um outro corpo. Está na palavra de Deus. Está designado ao homem que ele viva e morra uma vez apenas e logo depois virá o juízo, não é? É só conferir. Hebreus capítulo 9, versículo 27 ao 28. Não tem essa de uma alma, depois que a pessoa morre, ela vagueia até entrar em um outro corpo. Caso contrário, o sacrifício de Cristo seria praticamente dispensável. É verdade? Então, meus amados, isso não existe, mas ela sustentava para ela essa teoria. Ou seja, ela já descompromissava a si mesmo do plano de salvação em Cristo. Porque ela dizia, se eu vou ser o mais imperfeito possível, tudo bem. Logo depois eu renasço, eu reencarno em outro corpo e ali eu melhoro.
teoria espírita que leva ao inferno. Vamos continuar aqui a cartinha dela. Porque não me lembrou a parábola do rico Epulão. Agora, gente, a Anitta vai cobrar, olha só, vai esfregar na cara de Clara, né, como uma condenada, o seguinte: por que você não me lembrou a parábola do rico Epulão e do pobre Lázaro, em que o narrador, Cristo, manda imediatamente um para o inferno e outro para o céu? Ou seja, não precisava ela lembrar disso, entendeu? Ela já era evangelizada. Agora é fácil ela jogar na cara, né, da colega dela uma simples passagem que ela disse que poderia ter salvo. Mas será que salvaria mesmo? Aqui ela continua. Afinal, o que é que você teria conseguido? Nada além do que conseguiram seus outros sermões de carolice. Nada. Pouco a pouco, atenção agora, queridos, o que vai dizer a condenada. Quantas pessoas não fazem a mesma coisa? Pouco a pouco eu criei para mim mesma um Deus, bastante afastado de mim, para não ter que manter nenhuma relação com ele, bastante vago, para, conforme a necessidade, sem mudar minha religião, deixar-se assemelhar a um Deus panteístico do mundo, ou então para deixar-se poetizar como um Deus solitário. Esse Deus não tinha nenhum céu para presentear-me, nenhum inferno para castigar-me. Eu o deixava em paz, ele também a mim. Nisso consistia a minha adoração a ele. Nós acreditamos de boa vontade no que nos agrada. No decorrer dos anos, me conservei bastante convicta desta religião. Desse modo podia-se viver. Somente uma coisa me teria quebrado a cabeça, uma longa e profunda dor. E esta não veio. Compreendi agora o que significa: Deus castiga aqueles que Ele ama. Era um domingo de julho, quando a Associação das Moças organizou uma excursão a um certo lugar que aqui ela não cita. O passeio me teria sido bem agradável, mas aqueles sermões insípidos passaram por beata, ou seja, era uma excursão de um grupo religioso católico, entendeu? Mas agora, meus amados, olha como que a Anitta vai se comportar nesse passeio. Uma outra imagem bem diferente daquela de Nossa Senhora, aqui ela não cita qual que era a denominação de Nossa Senhora, tá? Mas ela continua. Estava agora no altar do meu coração. Aqui ela cita agora o nome de um homem chamado Max. Ela vai falar muito dele, tá? É um comerciário. Max, um comerciário vizinho, pouco tempo antes, havíamos algumas vezes transado juntos. Justamente para aquele domingo, ele me havia convidado para um passeio. Aquela com que ele costumava passear estava doente no hospital, ou seja, uma traição. O Max e a Anitta acabaram formando uma traição. Só que isso vai ter consequências. Atenção agora. Max havia compreendido que eu estava de olho nele. Casar-nos eu ainda não pensava naquele tempo. Era realmente possível, mas ele se comportava demasiadamente delicado com todas as moças. E eu até aquela época desejava um homem que fosse exclusivamente meu. Desejava não só ser mulher, mas mulher única. Um certo traquejo natural, de fato, que eu sempre tive. É verdade, Anitta, com toda a sua indiferença religiosa, tinha algo de nobre no seu procedimento. A gente aqui quem está falando é Clara, tá? Enquanto ela lê a carta. Eu me espanto ao pensar que também pessoas bem educadas podem ir para o inferno, quando são tão mal educadas a ponto de fugir de Deus. Agora volta aqui o relato de Anitta. Naquele passeio, Max se derreteu em gentilezas, e não houve lugar para conversações padrescas como entre vocês. Olha só, meus amados. Ela não queria saber de conversas religiosas. Ela blasfemava. Contra isso, no inferno continua mais ainda. Entendeu? No dia seguinte, no escritório, você me fez reclamações por não ter ido com vocês a um certo lugar. E eu lhe descrevi meu divertimento naquele domingo. Sua primeira pergunta foi: Você, Anitta, assistiu à Santa Missa? E eu respondi: bobinha, como podia ir à missa se a saída já estava marcada para 6? Lembra-se, ainda como eu, nervosa, acrescentei: Deus não pensa nessas minúcias como os padrecos de vocês. Agora devo confessar, Deus, não obstante sua infinita bondade, pesa as coisas com maior precisão do que todos eles, os padres. Depois daquele primeiro passeio com Max, fui ainda uma vez à associação, pelo Natal, para celebrar a festa. Havia alguma coisa que me convidava a voltar,
mas internamente me sentia já afastada de Deus. Gente, quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando, será que o que estava tocando no coração da jovem Anita para voltar para aquele grupo católico não seria as vastas orações que estavam sendo feitas por ela? Será que Deus não estava tocando o coração, atendendo as orações daquelas pessoas que mesmo longe rezavam por ela? Mas ela já dizia, ela já se sentia totalmente afastada de Deus. Aqui ela continua. Cinema, baile, passeios sucediam sem trégua. Max e eu brigamos sim algumas vezes, mas eu soube sempre acorrentá-lo de novo em mim. Insuportável tornou-se-me a outra pretendente que, saindo do hospital, procedeu como uma louca. Ou seja, Anita roubou o namorado daquela moça que estava em tratamento no hospital. E ele também participou, né, dessa traição, sendo que aceitou sair com Anita e trair a sua amada. Os dois estavam errados. E agora Anita vem dizer o quê? Que a mulher era louca porque queria de volta o que era dela. Ela estava reivindicando de volta o seu namorado, né, e questionando a traição. Porém, Anita, para ela, tudo as pessoas é que estão erradas. Entendeu? Mas ela, em si, reconhece que ela errou. Mas olha como as pessoas que estão no inferno já não têm amor por mais nada. Né? Então aqui novamente, tá? Insuportável tornou-se-me a outra pretendente que, saindo do hospital, procedeu como uma louca, realmente para a sorte minha, pois minha nobre calma impressionou tanto Max que ele acabou decidindo que eu fosse a preferida. Eu soube enchê-la de ódio, falando friamente, por fora positiva, por dentro vomitando veneno. Tais sentimentos e tal procedimento prepararam-me excelentemente para o inferno. São diabólicos no sentido mais estrito da palavra. Mas por que eu lhe conto isso? Para relatar como me afastei definitivamente de Deus. Não que eu e Max tenhamos, muitas vezes, chegado aos extremos da familiaridade. Eu compreendia que teria me rebaixado aos seus olhos se me tivesse entregue completamente antes do tempo. Por isso soube controlar-me, mas em si, toda vez que o julgava útil, estava sempre disposta a tudo. Devia conquistar Max, para isso nada era caro demais. Além disso, pouco a pouco nos amávamos, possuindo nós dois muitas e preciosas qualidades que nos faziam estimar um ao outro. Eu era hábil, inteligente, de agradável companhia. Assim eu segurei Max fortemente na mão e consegui, ao menos nos últimos meses, antes do casamento, ser a única a possuí-lo. Nisto consistiu minha apostasia de Deus, elevar uma criatura à categoria de ídolo para mim, ou seja, ela estava idolatrando o namorado dela. Em nenhuma outra coisa pode acontecer isto, de modo que abranja tudo, como no amor de uma pessoa de outro sexo, quando este amor fica encalhado nas satisfações terrenas. E isto que forma o seu atrativo, o seu estímulo e o seu veneno. A adoração que eu tributava a mim mesma na pessoa de Max tornou-se para mim religião vivida. Era o tempo em que, no escritório, eu me insurgia venenosa contra os igrejeiros, os padres, as indulgências, contra o resmungo dos rosários e outras bobagens. Você procurou, Clara, mais ou menos argutamente, tomar a defesa de tais coisas, sem desconfiar aparentemente que no mais íntimo do meu ser não se tratava, na verdade, destas coisas. Eu procurava mais que tudo um apoio para minha consciência e tinha então necessidade de um tal sustento para justificar também com a razão a minha apostasia. Afinal de contas, eu me revoltava contra Deus. Você não me compreendeu, considerando-me ainda católica. Queria mesmo ser chamada assim. Pagava até as taxas da igreja. Uma certa contragarantia, pensava, não devia prejudicar-me. As suas respostas pode ser que algumas vezes tenham acertado o alvo. Para mim nada adiantavam, porque você não devia ter razão. Por causa dessas relações fictícias entre nós duas, é que foi mínimo o pesar de nossa separação, por ocasião do meu casamento. Antes do casamento, confessei-me e comunguei ainda uma vez. Era obrigatório. Eu e meu marido, sobre esse ponto, pensávamos do mesmo modo. Por que não deveríamos satisfazer essa formalidade? Cumpramo-la também nós como qualquer outra formalidade, ou seja, a Eucaristia e a confissão
antes de receberem o sacramento do matrimônio, queridos, fizeram por mera obrigação e por má vontade, só para cumprir um preceito. Agora, eu fico pensando, numa outra coisa, um pouquinho paralela aqui a isso. Quantas vezes nós estamos indo na igreja comungar o corpo de Jesus e fazemos só para cumprir o preceito e sem amor por Jesus? Olha aqui, o exemplo de uma condenada ao inferno. De que adiantou aquela Eucaristia para ela? E também para o Max? Nada, porque não fizeram de coração, jogaram no lixo. É assim que acontece quando nós vamos para a igreja apenas para cumprir um preceito e sem o menor amor pela Eucaristia, nós jogamos a graça no lixo, queridos. Aprendamos, enfim, com essa carta maravilhosa. Maravilhosa para nós porque pode nos salvar, mas uma carta triste para Anita, que já está condenada nesse instante no inferno, passando pelas mais horríveis torturas na mão dos demônios. Vamos lá então. Você qualifica de indigna uma tal comunhão. Pois bem, depois daquela comunhão indigna, Clara, eu tive mais calma na consciência, mas também foi a última, ou seja, a Eucaristia surtiu algum efeito, porque é o corpo de Jesus, mas ela não se converteu. A nossa vida conjugal transcorria, em geral, numa invejável harmonia. Em todos os pontos de vista tínhamos a mesma opinião. Até nisso não queríamos arcar com o peso dos filhos. Realmente, meu marido, de boa vontade, teria tido um filho, mas de um jamais. No fim, eu soube desviá-lo também deste desejo. Queridos, olha só. Max queria um filho, mas mas Anita desviou dessa vontade dele. Não tiveram filhos. E essas pessoas que, infelizmente, hoje se casam, mas não querem ter filhos porque acham que dá trabalho e que vai dar gasto e preferem colocar animais de estimação no lugar. Não querem crianças, mas querem cachorro e gato. Nada contra animais de estimação, mas quando tomam o lugar do ser humano, isso torna-se maldição. Isso torna-se maldição, porque Deus quer a posteridade das famílias. Deus quer a posteridade nossa. Formar filhos. Vamos lembrar aquela mulher que cometeu um aborto e foi se confessar com o Padre Pio. Deus revelou para ele, aquela criança abortada seria um excelente papa que iria santificar a igreja local. Pensemos nisso, amados. Aqui ela continua. Vestidos, móveis de luxo, salões de chá, passeios e viagens de carro e semelhantes distrações me interessavam mais. Foi um ano de prazer na terra, aquele que transcorreu entre meu casamento e minha morte repentina. Todo domingo saíamos de carro ou íamos visitar os parentes do meu marido. Dos de minha mãe agora me envergonhava. Esses flutuavam na superfície da existência, nem mais nem menos que nós. Intimamente, é claro, nunca me sentia feliz, embora externamente eu risse. Havia sempre dentro de mim alguma coisa bem determinado que me roía. Eu tinha querido que após a morte, a qual naturalmente devia estar ainda muito longe, tudo acabasse. Mas é mesmo como um dia, quando pequena, ouvi dizer na prática que Deus premia toda obra boa que a gente faz e quando não a puder recompensar na outra vida, Ele o faz na terra. Inesperadamente, recebi uma herança da tia Lotte. Meu marido felizmente conseguiu elevar seus vencimentos a uma notável quantia. Assim pude organizar nova residência de maneira atraente. A religião não refletia mais, senão de longe, a sua luz pálida, fraca e duvidosa. Os bares da cidade, os hotéis em que passávamos durante as viagens, não nos levavam de certo para Deus. Todos os que frequentavam aqueles lugares viviam como nós, de fora para dentro e não de dentro para fora. Se em viagens de férias visitávamos alguma igreja, procurávamos deleitar-nos com o conteúdo artístico das obras, o clima religioso que inspiravam, especialmente aquelas de Idade Média. Eu sabia neutralizar, criticando alguma circunstância secundária, um frade acanhado ou mal vestido que nos guiava, o escândalo dos monges que queriam passar por santos e vendiam licores, o eterno repique de sinos para as funções sagradas só para juntar dinheiro, ou seja, não tinham uma vida de oração, então entravam numa igreja apenas para contemplar os vitrais, as imagens,
as obras artísticas, a construção, somente para isso. Mas o principal não visitavam, que era Jesus sacramentado dentro do sacrário, e jamais o iriam comungar. Assim soube continuamente espantar de minha graça, toda vez que ela batia à minha porta. Deixava livre desabafo ao mau humor de modo particular sobre certas representações medievais do inferno, nos cemitérios ou em outros lugares, em que o demônio assa as almas em brasas vivas e incandescentes, enquanto seus companheiros de longas caudas arrastam para cá novas vítimas. Claro, o inferno pode se errar ao descrevê-lo, mas não se exagera nunca. O fogo do inferno eu sempre o ataquei decisivamente. Você sabe como durante uma discussão a respeito, eu coloquei um fósforo diante do seu nariz e lhe perguntei com sarcasmo: o inferno tem esse cheiro? Você apagou depressa a chama. Aqui ninguém a apaga. E eu lhe digo, o fogo de que se fala na Bíblia não significa tormento de consciência, não. Fogo é fogo. E deve-se entender literalmente aquilo que disse ele: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mateus capítulo 25. Como pode o espírito ser atingido pelo fogo material, você me perguntaria? Como pode sua alma sofrer na terra quando você coloca seu dedo no fogo? A alma de fato não queima. No entanto, que tormento experimenta o indivíduo todo? De modo análogo, nós não estamos espiritualmente ligados ao fogo, segundo a nossa natureza e segundo as nossas faculdades. Nossa alma está privada do seu natural bater de asas. Nós não podemos pensar aquilo que queremos. Não olhe com espanto para essas linhas. Esse estado que para vocês não significa nada, me queima sem me consumir. Nosso maior tormento consiste em saber que nós jamais veremos a Deus, pois estamos no inferno. Como pode isso atormentar tanto, uma vez que na terra a gente fica tão indiferente? Enquanto o punhal está sobre a mesa, nos deixa indiferente. Vê-se que está bem afiado, mas não o experimentamos. Agora enfie esse punhal na sua carne e você começará a gritar de dor. Nós agora sentimos a perda de Deus. Antes somente pensávamos nela. Nem todas as almas sofrem em igual medida. Com quanto maior maldade e quanto mais sistematicamente uma pessoa pecou, tanto mais grave pesa sobre ela a perda de Deus e tanto mais a sufoca a criatura de que ela abusou. Os católicos condenados sofrem muito mais do que os de outras religiões, porque estes geralmente receberam e desprezaram mais graças e mais luz. Bom, amados, foi a igreja fundada por Jesus, né? Sobre Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra edifico a minha igreja. Quem teve mais conhecimento sofre mais durante do que quem conheceu menos. Quem pecou por malícia sofre mais agudamente do que aquele que cai por fraqueza. Mas ninguém sofre mais do que mereceu. Oh, se isso não fosse verdade, de modo que eu tivesse um motivo para odiar. Você me disse um dia que ninguém vai para o inferno sem saber que isso teria sido revelado por uma santa. Lembro que eu dei risada disso, mas depois me escondi atrás dessa declaração. Qual nada, em caso de necessidade, haverá bastante tempo para voltar atrás, eu me dizia secretamente. E é verdade. Realmente, antes de meu inesperado fim, eu não conhecia o inferno como ele é. Nenhum mortal o conhece, mas eu tinha plena consciência. Se morres, vais no mundo do além, rápida como uma flecha contra Deus. Sofrerá as consequências. Eu não dei um passo sequer para trás, como já disse, porque estava dominada pelo hábito, impelida por aquela conformidade pela qual os homens, quanto mais envelhecem, tanto mais agem em uma mesma direção. Minha morte foi exatamente assim. Há uma semana, falo conforme a conta de vocês, porque com relação à dor, eu poderia falar que já faz 10 anos que eu queimo aqui no inferno. Há uma semana, portanto, meu marido e eu fizemos um passeio de domingo, o último para mim. Meus amados, olha o que ela acaba de dizer. Que ela está no inferno há uma semana. Mas para ela, pareceram 10 anos tamanho sofrimento. Ou seja, o sofrimento do inferno que nunca mais terá fim. Agora pergunto, é para lá que eu quero ir? É para lá que você que está me escutando quer ir? Se a tua resposta foi não,
vem uma segunda pergunta: como está a salvação da tua alma? Você está amando Jesus verdadeiramente? Você está comungando o Espírito em verdade, adorando e obedecendo? Você está sendo sacrário vivo na terra, queridos? Temos que perguntar isso para nós todos os dias da nossa vida. Que vejo o sofrimento que Anitta está passando no inferno. Bom, vamos parar por aqui, tá bom, querido? Porque a carta ainda continua, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Teremos ainda a parte 3, que será a parte final. Se gostou, se tocou o teu coração, deixa o like para que o YouTube possa passar adiante o nosso vídeo para chegar para mais famílias ainda. O like ele serve para que o vídeo ele suba um pouquinho de posição e fique mais visível para mais pessoas. E compartilhe para quem você conhece, para a tua família, no seu grupo de WhatsApp, porque essa carta da Anitta pode salvar muitas pessoas. Forte abraço e esperemos pela parte 3. Salve Maria Santíssima, Deus abençoe a todos.